Olá, meus amados, graça e paz em Cristo Jesus os sejam multiplicadas. Essa graça maravilhosa de Jesus que o Senhor nos alegra, nos conforta e nos dá cada dia, cada instante, cada momento das nossas vidas. Eu fico assim, cada dia eu fico maravilhado, mais maravilhado com o Senhor, porque o Senhor é quem faz tudo nas nossas vidas. Eu quero ir cumprimentando os irmãos, irmã Maricélia, que já está aqui conosco. Pai do Senhor, minha irmã, o Senhor te abençoe abundantemente. Então nós vamos louvando cada dia. Amados, como é bom a gente louvar ao Senhor todo o tempo. A Bíblia diz que nós devemos louvar ao Senhor em todo o tempo. Nós devemos louvar ao Senhor, exaltar o Senhor, glorificar o seu nome. Pai do Senhor, meu marido Jesus, dizendo a Ele aquilo que nós sentimos, o que Ele é para nós, o que Jesus é para nós. Isso é tão maravilhoso, irmãos. A gente diariamente, quando a gente acordar, dizer assim: Senhor, Tu és tudo para mim, Tu és a razão maior do meu viver. Pai do seu irmão Cícero, pai do sua irmã Sônia, a razão maior do meu viver é o Senhor. E eu tenho alegria, Senhor, em poder dizer isso. Eu tenho alegria em poder declarar que Tu és tudo para mim. Amém? Então vai, meu amado, vai agora chamando aí os teus contatos, vai chamando para a tua sala de vídeo aí, vai fazendo isso agora, sendo esse instrumento de Deus. Paz, Naubert, que o Senhor te abençoe. Vai fazendo isso, vai convidando outros, seja esse instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Você tem sido abençoado? Deus tem abençoado sua vida? Pastor irmã Marli, meu marido Socorro, glória a Deus pela vida de vocês. Então, você tem sido abençoado por Deus cada dia? A graça do Senhor tem sido abundante na sua vida? Você tem visto Deus agir? Então, meu irmão, compartilhe isso com os outros. Chame outros aí para estar com você. Compartilhe com os seus contatos aí no Facebook. E lembrando aos irmãos do canal, né? Irmã Patrícia, Deus te abençoe, minha irmã. Então, lembrando do canal lá no YouTube, Pastor Geraldo Lima. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E aí, você dá o seu like, toca o sininho. E então você vai receber todas as notificações. E se você não receber, você já fica sabendo que todo dia, todas essas lives estão indo para lá. A gente coloca lá. Às vezes não coloca no mesmo dia, coloca no outro dia. Isso tem tudo a ver com eles lá, com a forma deles administrarem isso. Então, mas vá lá no canal do YouTube, né? Pastor Geraldo Lima. Queridos, eu vou dar continuidade ao assunto que eu comecei desde segunda-feira. Cura plena. Segunda-feira eu falei sobre a cura física. Na quarta-feira eu falei sobre a cura das emoções, cura da alma. E hoje eu quero falar sobre a cura no espírito. E quero ler a palavra do Senhor como faço sempre. Lá em Lucas, no capítulo 5, verso 20, diz assim, vendo a fé que eles demonstravam, Jesus disse ao homem: amigo, os teus pecados estão perdoados. E ainda em João, no capítulo 8, verso 36, que diz assim: portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de verdade. Então, com esse texto, eu quero começar a conversar com os irmãos da seguinte maneira, dentro daquilo que Deus tem me dado, ao conhecimento que Deus tem dado a mim. Eu louvo a Deus por isso. Eu não sou nada especial, o Senhor faz isso por causa da sua própria vontade, do seu desejo, e Ele nos dá o conhecimento. A glória e a honra é toda para Ele. Cura espiritual. Quem está doente, o maior desejo da pessoa é ser curado, é ficar bom, é ficar boa. Esse é o maior desejo de quem está doente. Você tem experiência disso. Chega, é acometido de uma enfermidade, e aí, qual é o maior desejo? É eu
logo ficar bom daquela enfermidade. Por isso se toma remédio, vai ao médico, tudo isso. Então é o maior desejo que a pessoa tem, é querer ficar logo curado. No espírito, essa cura tem que acontecer. E eu estou tratando hoje à tarde com você, eu estou tratando da cura no espírito de pessoas que já servem ao Senhor e que estão doentes espiritualmente. Porque a pessoa que ainda não serve a Cristo, ela não teve uma experiência com Jesus, ela não é salva, ela não sabe o que representa a salvação na vida dela, o que é a salvação, o maior milagre. Mas ela ainda não sabe. Mas a pessoa que está doente espiritualmente, ela já sabe. Ela já tem conhecimento do que é a salvação. Então agora eu quero passar para você alguns indicativos, alguns sintomas que fazem a pessoa entender e levam a pessoa a entender que precisa de cura espiritual. Então olha só, deixa eu te dar alguns sintomas aqui. Falta de vontade de estudar a palavra de Deus diariamente. A pessoa era acostumada, tinha prazer em estudar a palavra de Deus, tinha prazer em ter muito mais conhecimento de Deus através da sua palavra, tinha prazer em falar da palavra de Deus para as pessoas, tinha prazer em convidar outros para estarem com ele ou com ela para estudarem juntos a palavra de Deus. Aí, quando acontece essa falta de vontade de estudar a palavra de Deus diariamente, aí vem algumas justificativas atrás disso. Eu não tenho tempo, ou eu trabalho muito, ou eu saio muito cedo e volto muito tarde, e aí eu não tenho tempo de estudar a palavra de Deus. Mas eu te pergunto uma coisa. Pergunta uma coisa e você responda para você. Você e Deus. Deus sabe todas as coisas. Você tem tempo para outras coisas, não tem? Sinceramente, diante de Deus, você tem tempo para outras coisas. Você tem tempo para assistir um programa, quem sabe? Você tem tempo de ir em algum lugar? Você tem tempo. Por mais que você diga, ou a pessoa diga que não tem tempo, ela tem. A questão aqui não é o tempo. O tempo é uma justificativa. A questão aqui é que ela está perdendo essa vontade, está com essa falta de vontade de estudar a palavra de Deus. E isso é um sintoma muito sério de doença espiritual. Vá guardando aí, isso aí. Outra coisa, outro sintoma, não investe mais tempo na oração. Antes era uma pessoa que orava, era uma pessoa que dedicava tempo, que investia tempo na oração, gostava de culto de oração, e estava nos cultos de oração, orava, tinha um período que separava para estar diante de Deus para orar, não é? Enfim, tinha todo esse prazer e essa alegria em fazer isso. Hoje, isso é uma coisa que ela não faz mais, ela não investe mais tempo na oração. Agora, veja bem, isso é outro sintoma de doença espiritual. Veja bem, a oração nós sabemos que a oração é uma arma poderosa. A palavra de Deus é o nosso alimento. Nós nos alimentamos da palavra de Deus, espiritualmente nós nos alimentamos da palavra. A oração, ela nos dá a condição de termos maior intimidade com Deus, de ter maior conhecimento de Deus, de conversar com Deus, de particularizar as coisas para o Senhor, de abrir o coração e dizer ao Senhor o que é que está acontecendo comigo. Isso é a oração, de clamar a Deus por socorro, para que Deus atenda a sua necessidade. Enfim, tem tudo isso, todo esse contexto da oração, e a pessoa então ela vai diminuindo a intensidade, vai diminuindo, até que não investe mais tempo na oração. Ela investe tempo na internet, ela investe tempo no Facebook, no WhatsApp, aonde quer que seja. Ela investe tempo em qualquer outra coisa, mas na oração ela não investe mais. Por quê? Porque ela não tem mais aquele ardor dentro dela que a impulsionava
a orar. Então, quando isso acontece, está acontecendo, saiba que isso é um indicativo, isso é um fator, isso é um sintoma muito sério de doença espiritual. Então, eu vou te dar mais um sintoma. Não tem motivação para a participação dos cultos na igreja. Ah, eu já não vou no culto. Ah, não vou não. Ah, quem vai pregar hoje? Não vou não. Então não tem mais aquela motivação, sabendo que o culto é de adoração a Deus, é de louvor ao Senhor, de exaltação a Ele. E que no culto nós vamos ter comunhão com os irmãos, nós vamos orar juntos, nós vamos adorar juntos, nós vamos exaltar juntos e nós vamos receber de Deus a sua palavra. Ele vai falar conosco, Deus vai falar conosco através da sua palavra. Então, ela perde a motivação, perde o entusiasmo para participar dos cultos que são prestados a Deus. Isso é outro sintoma muito sério de doença espiritual. Outro sintoma, vai guardando aí, meu irmão. Não precisa, se você não precisa anotar agora não, vai ficar a live aí no Facebook e depois você vai lá no YouTube. Pensamentos voltados para o que é mundano. A pessoa antes, quando ela tinha a palavra de Deus, estudava, tinha prazer, vontade de estudar a palavra de Deus, quando ela investia tempo na oração, ela tinha prazer em estar na casa do Senhor, para louvar ao Senhor. E aí, preste bem atenção, quando estas coisas vão diminuindo, que ela vai adoecendo espiritualmente, então o que acontece? Os pensamentos mundanos, os pensamentos malignos começam a vir, começam a bombardear a mente dela, e ela começa a alimentar aqueles pensamentos. E isso é outro sintoma de doença espiritual. Um outro sintoma, fica observando, ela vai ao culto, ou ela conversa com alguém, ou enfim, aonde quer que ela vai, ela fica observando muito mais as falhas das pessoas, e ela olha, só vê as falhas das pessoas. Ela vai ao culto, ela vai participar do culto, ela fica muito mais atenta àquilo que alguém falhou, que alguém disse, alguma oração que a pessoa fez, alguma palavra dada, alguma coisa que aconteceu, ela fica sempre muito mais voltada para aquilo do que para aquilo que Deus falou, as virtudes que as pessoas têm, a maneira como Deus falou através de uma oração com a vida da pessoa, a maneira como Deus fez no culto, aquele fervor do culto, aquela unção no culto, aquela alegria no culto de adoração a Deus, ela não consegue ver, ela não consegue sentir. Aí, do jeito que ela chega, com o coração fechado, da mesma maneira ela sai. Porque o problema não está no culto, o problema não está no pregador, o problema não está na palavra, o problema não está nos erros ou falhas que as pessoas cometem. A pessoa cometeu uma falha, ela é responsável pela falha dela. A questão está porque não há mais isso no coração dela. Não há mais esse fervor, essa alegria, que ela fica muito mais preocupada com essas coisas, né? Então isso é um sintoma muito ruim, ficar observando sempre as falhas das pessoas ao invés de olhar as virtudes. No culto, ficar mais preocupado com a bênção de Deus, com a alegria do Senhor, em servir ao Senhor, em agradar a Deus, em honrar a Deus, em louvar a Deus. Então ela fica mais preocupada com isso. Isso é sintoma de doença espiritual. Um outro sintoma, não vê nada demais. Agora, olha só que isso aqui, meu irmão, isso aqui é sério. Viu? As amizades do mundo são mais atraentes que as amizades da igreja, do corpo de Cristo que está ali. As amizades do mundo são mais atraentes, são mais interessantes, saem juntos, muita coisa que acontece, isso é mais atraente para a pessoa. Então ela passa
a achar aquilo ali muito melhor, muito mais atraente, muito mais motivador do que estar na igreja com os irmãos, aquela amizade de irmãos na igreja. Tem os erros, tem as falhas dentro da igreja, porque nós somos gente e nós não deixamos de ser, mas é muito mais agradável a Deus, é muito mais proveitoso, traz muito maiores resultados a comunhão com os irmãos, as amizades com os irmãos da igreja. Então, a pessoa acha a amizade do mundo, as pessoas, mais atraente. Tudo que é do mundo é mais atraente para ela. Isso é muito sério. Isso é sintoma de doença espiritual. Uma outra coisa, um outro sintoma, não vê nada demais participar dos prazeres do mundo. Ela começa a ver os prazeres do mundo, aquilo que o mundo tem, tudo que acontece, que eu não vou entrar aqui, você já sabe, os irmãos já sabem, quem está assistindo essa live sabe. O que o mundo oferece, não é? A Bíblia diz que o mundo, ele jaz no maligno, ou seja, ele está inserido no maligno. Tudo que tem no mundo, não é? Todo esse sistema mundano, todo esse contexto mundano, isso vem do maligno, isso não vem de Deus. Então veja bem, a pessoa começa a não ver nada demais participar dos prazeres do mundo. Não vê nada demais ir para uma festa, não vê nada demais beber alguma coisa, beber cerveja, beber bebida alcoólica, não vê nada demais nisso. Ela não vê nada demais. Ela não vê nada demais em certos posicionamentos, não vê nada demais em certas atitudes, certas práticas. Ela não vê nada demais. Por quê? Porque está doente. Isso é sintoma de doença espiritual. Agora, tem que correr para Jesus. Tem que ter o remédio. Porque se não for curado, o resultado é morte espiritual. Se desvia, vai para o mundo, aí mergulha no pecado totalmente, fica mergulhado em tudo que é do pecado, que é do mundo, que é de tudo, ele mergulha mesmo, porque ele adoeceu e não foi curado. Mas o que eu estou dizendo a você, querido, nessa tarde, é que tem cura. Olha o texto que eu li de João, o Evangelho segundo São João, capítulo 8, verso 36, que diz: portanto, se o Filho vos libertar, vocês serão livres de verdade. Só há como haver cura espiritual em Cristo Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Não tem como haver cura espiritual a não ser através do sangue de Jesus. Então é o momento de chegar e dizer: Senhor, eu reconheço a minha situação, eu reconheço o meu estado, eu estou vendo que eu estou doente espiritualmente e eu não quero mais continuar assim, eu quero ser curado, Senhor. Então essa palavra nessa tarde é para que haja um despertamento no seu coração, na sua mente, para que você vá nesses pontos que eu lhe disse. Tem outros, mas esses aqui são suficientes para você detectar, para você diagnosticar a doença espiritual que está aí. E não deixe que essa doença vire metástase no seu corpo, na sua vida espiritual. Não deixe que vire metástase, mas corra para Jesus, corra para o médico dos médicos e diga: Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Realmente, Senhor, eu não estou com nenhuma vontade de estudar a Bíblia, eu não tenho nenhuma vontade de ler, de estudar, de praticar a Tua palavra. Realmente eu estou nesse estado. Ou se não investe mais na oração: Senhor, eu não tenho prazer em orar, Senhor, eu não sinto vontade nem de orar. Certa vez eu fui conversar com uma pessoa, a pessoa veio para o aconselhamento, e eu disse assim: meu irmão, você está orando, você está separando tempo para orar aí de alguma maneira,
pastor, você quer saber de uma coisa? Eu estou precisando é que orem por mim, porque eu não tenho coragem nem de orar por mim. Eu digo, meu irmão, então aí realmente você está doente. Você está doente espiritualmente. Você precisa ser curado. Mas vamos ver outras coisas aqui na sua vida. Então eu comecei a ver dentro desses sintomas que eu coloquei para você aqui. E então ele começou a ver. Disse, não, pastor, a minha situação é essa aí. Eu tenho uns 4 ou 5 desses aí que está acontecendo na minha vida. Eu digo, então você tem que correr para Jesus urgente. Você tem que recorrer àquele que pode salvar, aquele que pode libertar, aquele que pode restaurar, que é Jesus Cristo com o poder do seu sangue. E eu disse para ele, se você não recorrer e você continuar assim, se isso virar uma metástase na sua vida, esse mal, essa doença espiritual, então a tendência é morrer. E ele disse, pastor, eu não quero isso para mim. Eu sou um servo de Deus, mas eu estou sofrendo, eu estou vivendo isso desse jeito. Eu não sei o que fazer. Eu digo, eu sei, vamos orar, vamos clamar agora. Não é só eu orar por você, ministrar na sua vida. Isso é bom, isso vai surtir efeito, isso vai ter resultado, mas entenda, você tem que se posicionar. Você tem que ter a atitude, dizendo, Senhor, eu não vou deixar que isso tome conta da minha vida. Eu não vou permitir, Senhor. Eu não quero ficar doente desse jeito. Eu quero ficar curado, Senhor. E olha, meus irmãos, eu vou dizer para você, como Jesus é maravilhoso, como Jesus é lindo, é tremendo. Aquele rapaz, eu orei por ele, ministrei na vida dele, e ele saiu dali alegre, contente, né? Saiu ali, depois ele me deu um retorno, falou comigo, né? Conversei com ele pelo telefone, disse, pastor, graças a Deus, eu estou agora com ardor dentro de mim espiritual, com saúde espiritual, muito mais do que eu tinha antes. Glória a Jesus por isso. Louvado seja o Senhor, porque é Ele que faz acontecer. É Jesus que opera o milagre. Então, querido, se você está nessa condição, em algum desses pontos aqui, desses sintomas, está acontecendo com você, entenda, você está adoecendo espiritualmente, mas Jesus, com o poder do seu sangue, Ele pode libertar você, Ele pode curar essa doença espiritual, assim como Ele cura o físico, como Ele cura a alma, Ele cura o espírito, em nome de Jesus. Então, guarde isso no seu coração, que essa palavra vá, eu peço ao Senhor que vá de encontro ao teu coração, para que você seja curado e você tenha saúde espiritual. Eu quero te dar alguns fatores, algumas coisas interessantes, alguns resultados da cura espiritual. Primeiro, você tem paz dentro do seu coração, você tem alegria dentro do seu coração, você tem prazer na palavra de Deus, você tem gosto, não é? Pela oração. A oração para você vai como se você fosse almoçar, fosse jantar. É assim, isso são reações de quem tem, são atitudes de quem é curado espiritualmente, viu? Você tem prazer em ir para o culto, tem prazer em louvar a Deus, tem prazer em adorar o Senhor, tem prazer em consagrar sua vida a Ele, em separar a sua vida para Ele. Você tem prazer em tudo isso que é do Senhor. Você tem saudade de Jesus cada dia. Você tem saudade de estar na sua presença. Você anseia pelo momento que você tem, o período que você vá à presença do Senhor. Porque você sabe que ali você vai conversar com Ele, você vai ter intimidade com Ele. Então, querido, guarde isso no seu coração. Estamos chegando já no final da semana, né? Hoje é sexta-feira, e eu tenho certeza que a semana vai ser uma bênção, mas pense em tudo isso que você ouviu nessa tarde. Pense. Tenha cuidado, qualquer um desses sintomas, se você está com um desses sintomas, já saiba, você está adoecendo espiritualmente. Não deixe acontecer, não deixe crescer, não deixe piorar a enfermidade, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe abundantemente. Vamos orar? Eu quero orar nesta hora, vamos clamar a Deus, né, como nós estamos clamando todos
todas as lives, e nós estamos 30 dias de oração e jejum na igreja, ali orando todos os dias, pela manhã. Hoje foi uma bênção, tivemos ali um período de oração, e ali com várias irmãs juntas ali, foi uma bênção de Deus. Então veja bem, nós estamos orando por 4 coisas: cura física e espiritual, governos sábios e justos, igreja forte que volte para a essência do Evangelho, restauração dos valores bíblicos na família. Então vamos orar agora? Vamos clamar a Deus juntos, em nome de Jesus? Senhor amado, eu quero te agradecer de todo o meu coração pelo privilégio que o Senhor me deu nesta tarde de poder conversar com os teus filhos, poder, Senhor, ministrar a tua palavra, e com certeza eles que ouviram a tua palavra e os que irão ver e ouvir depois, eu tenho certeza que serão impactados pelo Senhor. E aquele que estiver com uma enfermidade no espírito, ele vai recorrer ao Senhor e ele vai dizer: Senhor, tem misericórdia de mim e cura essa enfermidade em mim, Senhor. É assim que nós devemos fazer, porque só o sangue de Jesus tem poder para curar qualquer enfermidade espiritual. Senhor, e agora nós estamos te clamando, Deus, para que haja cura física nas pessoas. Senhor, como é doloroso a gente ouvir, Senhor, que pessoas estão aí nos hospitais, Senhor, sofrendo, Manaus e outras cidades do Brasil, aqui em Brasília, em todos os lugares, pessoas sofrendo, pessoas morrendo. Senhor, isso é doloroso demais, Senhor. Isso dói demais dentro da gente. Então nós te pedimos que o Senhor derrame da tua unção de cura e que essas pessoas, e todos recebam saúde em nome de Jesus. Senhor, te pedimos para que haja cura espiritual, que as pessoas possam dizer: Senhor, eu estou doente, eu quero ser curado, tem misericórdia de mim, cura essa enfermidade espiritual que está em mim, tem compaixão. Senhor, nós te clamamos por governantes sábios e justos, quer no executivo, no legislativo ou no judiciário, que hajam com sabedoria e com justiça. E esta sabedoria e justiça só o Senhor pode dar. Só o Senhor pode fazer acontecer. Que eles hajam, Senhor, assim, pensando no melhor para a nação, no melhor para as pessoas, no melhor para as famílias, em todas estas áreas. Senhor, nós temos te pedido que o Senhor cure, sare esta nação. O Senhor, sare a igreja do Senhor. Tenha compaixão, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem compaixão. E nós te clamamos porque nós cremos. Senhor, nós te clamamos também, Pai, por uma igreja forte, que volte para a essência do Evangelho. Que volte para a essência do Evangelho. Não um evangelho de facilidades, não um evangelho de riqueza, não um evangelho disso ou daquilo como tantos aí têm pregado. Senhor, mas é a essência do evangelho, é o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Senhor, uma igreja forte é uma igreja que tem o poder do Espírito Santo agindo nela. É uma igreja que anda firmada e obedecendo a palavra de Deus. É uma igreja que tem gosto, prazer, alegria na oração, prazer em cultuar ao Senhor e exaltar ao Senhor. Isso é uma igreja forte, que volte para a essência do Evangelho. Senhor, e nós temos te clamado também, continuaremos clamando, para que haja restauração dos valores bíblicos nas famílias. Senhor, que as famílias tenham o prazer de orar, tenham o prazer de estudar a palavra de Deus, de sentar à mesa e ali ler, estudar, ouvir o que o Senhor tem para dizer através da sua palavra. Que tenham prazer também de virem para a igreja, para os cultos, participarem dos cultos e ali também ouvirem a palavra de Deus. Senhor, nós te pedimos que esses valores sejam restaurados no meio da família. Nós te louvamos, nós te bendizemos de todo o nosso coração,
no nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Eu quero mandar um abraço para quem chegou depois, né, aqui na live, que participou da live conosco. O Senhor te abençoe, que a paz do Senhor seja abundante sobre a sua vida, né, todos os dias, em nome de Jesus. Vamos dizer juntos, continuamos cantando o hino da vitória. Que o Senhor te abençoe abundantemente com toda a sorte de bênçãos vindas do Senhor, você e a sua família, para a glória de Deus Pai. Um final de semana abençoado na sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.